o versículo 1. Esse texto é um texto autoexplicativo, e eu quero, lendo com você e explicando algumas partes, eu preciso ler com você o capítulo 11, mas o capítulo 11 não é meu objetivo, ele é apenas uma passagem para que você possa compreender e não ficar fora do contexto o que eu vou falar. Amém? 2 Samuel, capítulo 11, vai narrar a história do rei Davi, e eu quero ler com você, mas eu quero focar apenas hoje, nessa noite, em 2 versículos logo adiante. Eu vou explicando e a gente vai trocando uma ideia aqui e aprendendo alguma coisa. Todo mundo encontrou, queridos? É importante, principalmente nessa ministração que é um pouco mais pegada, você analisar aí para você compreender o que eu vou falar. Amém ou não amém? Então diz o seguinte, 2 Samuel, no capítulo 11, no versículo 1. Olha, decorrido um ano, no tempo em que os reis, o quê? Costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que distribuíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Esse versículo 1 do capítulo 11, ele traz para nós já uma visão completa de tudo que vai acontecer por diante. Por quê? Toda a situação do pecado, toda a situação do erro, começa quando Davi se negligencia em ir para a batalha. Porque o texto diz que decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe no seu lugar. Esse texto do versículo 1 começa dizendo que a obrigação do rei naquela condição, naquela época, era que ele fosse adiante na batalha também. Só que não sei o que acontece, que Davi cisma de não querer ir, e ele manda Joabe no seu lugar. E toda a situação vai acontecer por causa de uma atitude errada de Davi, por causa de uma negligência. Vai comigo no versículo 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. O entendimento do versículo 2 é que o palácio real, onde o rei Davi estava, que antigamente outrora era o palácio de Saul, era o palácio mais alto e poderia ver tudo o que estava acontecendo lá fora. Então o texto começa dizendo para nós que numa época em que os reis eram acostumados a ir para a batalha, Davi se ausentou e mandou Joabe em seu lugar. Depois o texto diz que Davi acordou à tarde, foi para o terraço do seu palácio e começou a olhar à vista tudo o que estava acontecendo lá embaixo. E aí o texto diz o seguinte no versículo 2: uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí ele viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era o que, queridos? Muito formosa, ou seja, muito bonita. Versículo 3: Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, em outras versões Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. No versículo 3, Davi, ele toma conhecimento de quem era aquela pessoa que ele havia interessado. E a informação que ele tem de cara é que essa moça era uma moça casada. Ela era filha de fulano de tal e ela era casada com Urias. Quando Davi então começa nesse processo, ele não é inocente. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Inclusive, as informações que ele recebe é que aquela moça tinha um compromisso. Vai comigo no versículo 4. Está sendo claro? Amém? Olha o versículo 4. Então enviou Davi mensageiros que lhes trouxessem. E ela veio, e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. No versículo 4, traz uma revelação que não está tão simples aqui. O que acontece? Davi, como rei, ele tinha poder de mandar e desmandar. Davi, como rei, ele tinha poder de mandar matar qualquer pessoa, porque ele era o rei daquele lugar. E quando ele convoca, ele manda os mensageiros ir até Batseba. A Batseba, ela não tem opção, mesmo sendo uma mulher casada. Por quê? Se Davi dissesse aos mensageiros que ele queria a morte de Batseba, isso aconteceria. Então no versículo 4, nós percebemos a vontade explícita de Davi e não de Batseba, porque ela simplesmente cumpre um mandado do rei. Então enviou Davi mensageiros que lhes trouxessem. E ela veio. E ele, olha, presta atenção no texto. Quem que foi? Quem que foi, gente? Ele se deitou com ela. Ele se deitou com ela.
Ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. No caso, purificação da imundícia seria tomar um banho. Versículo 5. A mulher concebeu e mandou a dizer a Davi: olha, Davi, eu estou grávida. Vai comigo no versículo 6. Então enviou Davi mensageiros a Joabe dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. No versículo 5 acontece a consequência do pecado incumbido de Davi. No versículo 5 acontece aquilo que Davi não premeditou que acontecesse, era a gravidez dela. E o que acontece? Imediatamente Davi solicita o esposo de Batseba, Urias, para então encontrar com ele. Olha o versículo 6. Então enviou Davi mensageiros a Joabe dizendo: manda-me quem, queridos? Urias, o heteu. E Joabe, que era um servo, que era um capitão de frente, enviou Urias a Davi. Olha o versículo 7. Vindo, pois, Urias a quem, queridos? A Davi. Perguntou este como passava a Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Nesse outro versículo 7, nós percebemos Davi mudando todo o foco, porque aqui ele tinha a oportunidade de confessar o seu pecado. Mas Davi, ele pergunta tudo. Ele fala tudo, sobre todos os assuntos, mas menos o assunto mais importante. Porque Davi, ele queria esquivar do pecado que havia cometido. Ele pergunta: como é que foi lá na guerra? Como é que Joabe se comportou? Como é que estão as coisas? Como é que está o povo? Olha o versículo 7, interessante. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou, no caso aqui, Davi, esse como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Olha o versículo 8. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. E saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Versículo 9. Porém, Urias se deitou na onde, queridos? Vocês têm que me ajudar. Na onde? Na porta da casa real, com todos os seus servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Olha o versículo 10. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: olha, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? Davi então começa a perguntar para ele: poxa, Urias, você ficou um tempo guerreando? Por que você não foi cumprir o que eu mandei para você, ir para sua casa? É o que acontece. Olha a resposta de Urias para Davi. Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Tão certo como vive a tua alma, não farei tal coisa. Nesse versículo aqui, o 11, você percebe a característica da identidade que Urias carregava no seu coração. Você percebe a lealdade que Davi não tinha com esse moço chamado Urias, mas você percebe que ele tinha para com Davi e com seus servos. Você vê a simplicidade, porque ele diz o seguinte: olha, a arca, Israel, essas coisas, tem uma casa e tem uma tenda para poder ficar, mas eu não consigo ir para minha casa, deitar com a minha esposa, tendo a consciência que o meu Senhor não está fazendo isso também. Então esse versículo 11 mostra o coração desse moço Urias. Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Olha, tão certo, Davi, como vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Olha o versículo 12. Então disse quem, queridos? Davi a Urias: demora-te aqui hoje, e amanhã te despedirei. No versículo 12 traz uma revelação seguinte: que Davi ficou preocupado, com medo de Batseba confessar o que havia acontecido para ele. Na situação do versículo 12, Davi, percebendo a situação, falou: poxa, eu vou segurar esse moço aqui uns dias antes dele ir para a guerra, porque fazendo assim, ele não vai ter contato com a esposa, já que ele não quer mesmo, e ela não vai confessar o pecado ou a situação que aconteceu com ela. E aqui é onde começa todo o processo. Lembra do versículo 1? Volta comigo no versículo 1. O que é que diz o versículo 1? Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para... Toda a situação está acontecendo porque Davi negligenciou cumprir o que os reis faziam, ir para a guerra.
Volta comigo lá. Versículo 13. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele. Esse início do versículo 13 traz uma revelação seguinte, dizendo para nós: não é algo comum um rei sentar com alguém que vai à batalha. Os trabalhadores de Davi não têm a moral de sentar na mesa junto com Davi. Só que Davi, para encobrir um pecado, ele faz o que pode fazer. O que ele faz? Ele traz Urias para dentro da sua casa. E o que diz o texto? Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele. E fez o que com ele, queridos? E o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Olha o versículo 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de quem? De Urias. Esse cara é tão leal, ele é tão leal que a carta que vai acabar com a vida dele, ele não abriu. A infidelidade a Joabe e a fidelidade a Davi. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe. Ele mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: olha, ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo: olha, se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessas pelejas, suceder que ele se encolarize, fique com raiva e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que havia um dia tirado o muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de mó, correndo de que morreu em Tebes? Porque vos chegastes ao muro? Então dirás também: morreu o teu servo Urias, o heteu. O que é que esse versículo aqui do 20 até o 22 está dizendo para nós? Esse versículo está dizendo para nós de forma clara o seguinte: olha, se Davi ficar revoltado com a morte das pessoas que morreram com Urias, você diz para ele o que aconteceu, porque Davi pode perguntar: uai, por que se aproximou da cidade? Porque todo guerreiro que vai atacar um vilarejo, um lugar, ele não pode ir até a casa do inimigo, ele precisa trazer o inimigo para o seu campo de batalha. Só que acontece, como Davi planejou a morte de Urias, Davi ordena que Joabe desse um jeito, e o jeito que Joabe fez foi fazer com que eles avançassem para perto da cidade, fazendo assim com que a morte dele acontecesse. Aí, olha o que é que Davi, o coração de Davi estava tão infiltrado pela maldade. Olha o versículo 22, o que diz: partiu o mensageiro e chegando fez saber a quem, queridos? A Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então, os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu Davi, o teu servo Urias, o heteu. Olha o versículo 25, revelando o coração de Davi. Disse Davi a quem, queridos? Ao mensageiro: assim dirás a Joabe: olha, não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada, ela devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima Joabe. Nesse versículo aqui, nós percebemos a intensificação que estava o coração de Davi para cobrir um pecado que ele havia cometido. Porque ele diz o seguinte: olha, todo mundo vai morrer. Ele tenta tampar o sol com a peneira. Não, todo mundo vai morrer. Só que se for analisar direitinho, nesse contexto e nessa situação, não era para esse moço morrer. Davi fez uma encomenda da sua morte. Davi antecipou a sua morte. Tudo isso por causa de um pecado. Qual que era a intenção de Davi? Encobrir o pecado. E Davi nesse momento aqui não pensou nada a não ser encobrir o seu pecado diante das pessoas e diante de Deus. Olha o versículo 26. O versículo 26 traz uma revelação do que eu disse mais cedo aqui.
que Davi forçou Betseba a aceitar com ele, porque o versículo 26 diz o seguinte: olha, ouvindo pois a mulher de quem, queridos? De Urias, que seu marido era morto, ela o pranteou, ela chorou, ela entristeceu. A palavra pranteou significa tristeza, choro, lamento. Então ela se entristeceu com a situação de saber que o seu marido havia sido morto. Olha o versículo 27, passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio, tornou-se ela a sua mulher e lhe deu à luz um filho, porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos de quem? Aos olhos do Senhor. Toda essa situação que Davi tinha feito aqui, perante aos olhos do Senhor, tinha sido ações más. Todo esse enredo de história que Davi está envolvido nele, já ia te pedir, estou até com a garganta até coçando. Toda essa situação, brigadão querido, toda essa situação envolvendo aqui Davi, simboliza para nós a tristeza que o Senhor, porque o texto diz, olha, Davi fizera e foi mal aos olhos do Senhor. Olha o versículo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Nesse versículo, no capítulo 12, versículo 1, na verdade, começa uma situação interessante. E aqui eu percebo que Natã, ele vai repreender Davi. Ele está com a direção de Deus, mas Natã não chega de qualquer jeito, porque eu quero que você lembre que nesse contexto de história, Davi, mesmo pecador, ele era rei, e rei tinha poder. Mesmo sendo um cara que estava errado na situação, você não pode esquecer que Davi tinha poder para acabar com todo mundo, porque Davi era um rei, e não era qualquer rei, era o rei levantado da parte de Deus. Davi foi levantado antes mesmo de assumir o poder. Davi era o cara que foi chamado por Deus. Olha o versículo 12, e você vê a estratégia que Natã, ele usa para poder falar algo para Davi. Isso aqui é interessante, eu aprendo algo com você. Sabe, tem hora que eu e você, nós temos a palavra de Deus certa, amém ou não amém, para falar com as pessoas. Só que acontece que a gente erra. Como que a gente erra? Porque nós temos a palavra certa para poder falar, mas nós esboçamos da maneira errada. Deu para entender? Nós somos instrumentos de Deus, assim como o Natã se apresenta aqui, mas em alguns momentos nós esboçamos da maneira errada. E aí eu aprendo com você uma situação com o Natã, que Natã não foi assim, não foi negligente. Olha o que diz: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, Natã, ele vai envolver Davi numa situação de uma história, e você precisa tomar cuidado também com situações assim, porque quem aqui já conversou com alguém que ela te pergunta para você responder sim ou não? Quem já? Cara, isso é um perigo. A pessoa vai te envolver na história, não é mesmo, Gonçalo? Você, sim, daqui a pouco, lá no final te dá o golpe. E o que acontece aqui? O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade, Davi, 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Versículo 4. Vindo um viajante, Davi, ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. O que aconteceu com Davi? Então, 5. O furor, a raiva, a ira de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: olha, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso, olha, ele deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Nesse momento aqui específico, Davi escutando aquela história, porque Davi até o momento que está pecando aqui, ele não tem a conscientização das consequências do seu pecado. Ele fala: meu Deus do céu, esse cara merece morrer, que cara covarde. Como é que ele faz isso com uma pessoa que é simples assim? Ele tendo tanta posse de bens, como é que ele faz isso? E aqui vem a facada na hora em Davi. Então, disse Natã a quem, queridos? A Davi. Fala assim comigo: tu és o homem. Olha, Davi, sabe essa história que eu contei? Tu és o homem. Você é esse cara mal da história.
Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi, Davi, rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor, Davi, e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também isto fora pouco. Se fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas sobre você. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o Heteu, feristes a espada. Porque aquela morte, Davi, foi consequência sua. Foi você que cavou a morte de Urias. Qual que foi esse que eu estou? Empolguei aqui, fiquei para meter pentecostal. 12, né? 11. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria... Não é o 11 não. 9. Porque pois isso desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o Heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Olha o versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Versículo 11. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa eu suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres, a tua própria vista, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu, Davi, o fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. E o versículo que eu quero tomar em diante com você, para mim, é o versículo 13, 14, 15 e depois o versículo 24 e 25. Então foca nesse versículo para mim. Eu te contei toda a história do começo para chegar com você apenas no versículo 13, 14, o outro aqui e o 22, 23 e 24. Olha o que diz o 13. Leia todo mundo comigo, vamos lá. 1, 2, 3. Segura aí. Nesse versículo aqui, nós percebemos que Davi tomou conscientização do seu pecado. Davi fez a coisa mais certa que deveria ter feito aqui. Davi, ele arrependeu do seu pecado. Davi, ele se porta como alguém que está arrependido de toda a situação que ele havia envolvido. Porque o texto diz: então disse Davi a Natã: olha, eu pequei. Ele não justificou, ele não argumentou, ele não bateu de frente, ele apenas reconheceu o seu erro, dizendo o seguinte: olha, eu pequei contra o Senhor. Eu não pequei contra Israel, eu não pequei contra o povo, eu pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi. Nesse contexto aqui, esse Natã, ele é boca de Deus nesse contexto. Então a resposta aqui é uma resposta como se fosse da parte de Deus. Também o Senhor fez o que com ele? Te perdoou o teu pecado. Sabe, Davi, você não vai morrer. Por causa do pedido do seu perdão, tu não morrerás. Por causa do seu arrependimento, você não vai morrer. Vai comigo no versículo 14, lê comigo também. Vamos lá. 1, 2, 3. Mas então Natã foi para a sua casa. Esse versículo 14 é um versículo um pouco complicado, porque mostra uma temática que de fato não foi uma eventualidade natural, e sim foi uma vontade do Senhor para a parte com Davi. Porque o texto diz: olha, mas posto que com isso deste motivo que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu, o filho do relacionamento entre você e Batseba, esse menino vai morrer. Então Natã foi para a sua casa. E o texto diz: olha, e o Senhor fez o quê? Feriu a criança, que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Perceba a história por completo. No dia em que os reis deveriam ir para a batalha, Davi se ausentou. Com a ausência de Davi, Davi fica em casa, dorme mais tarde, vai na frente do palácio, vê uma mulher bonita, sente encantada por ela, solicita que busque ela, tem relação com ela, nasce um filho. Davi planeja a morte do esposo dessa mulher, tendo ciência
que ela estava grávida. Davi então consegue ter êxito na sua maldade. Natan então conta uma história envolvendo Davi, dizendo o seguinte: olha Davi, o Senhor viu o seu pecado. Talvez os homens que estão aqui com você não perceberam o seu pecado, mas o Senhor viu. E aí ele conta uma história envolvendo Davi. Davi se irrita, mas Davi não sabia que ele era o agente daquela história. E Davi diz o seguinte: olha, essa pessoa merece morrer, esse cara foi um covarde. E então Natan diz: olha Davi, você é esse cara. Davi então, tendo consciência do seu pecado, ele se arrepende, e da parte de Deus, Davi encontra perdão. Só que o versículo aqui 14, a parte B do versículo, é o que me chama a atenção e é o que eu quero focar com você, porque diz o seguinte: também o filho que te nasceu morrerá. Então Natan foi para a tua casa. A primeira coisa que eu quero que você tome ciência desse texto é que o Senhor não está punindo a criança, amém ou não amém? A punição, deixar bem claro, a punição não é na criança, a punição é em Davi. Porque se Davi tivesse morrido, porque o texto diz que o Senhor não permitiu mais a morte de Davi. Se Davi tivesse morrido, Davi teria sido salvo, porque Davi arrependeu, e quem arrepende alcança a misericórdia da parte de Deus, beleza? Só que acontece, fala assim comigo: todo pecado, mais forte, todo pecado, ele tem consequência. O Senhor, ele te perdoa, o Senhor me perdoa, mas o nosso pecado, ele tem consequência. O nosso pecado, a hesitação da consequência o Senhor não tira, a consequência vem sim do pecado. E é o que acontece, porque Davi agora, na minha percepção do texto, Davi agora está carregando na sua consciência em vida o entendimento que ele foi ausente, ele foi o autor da morte de uma criança. Porque se Davi não tivesse cometido esse pecado, essa criança não seria imputada pelo Senhor. Deu para entender? Então, olha, era muito mais fácil e muito mais prático, mais simples para Davi se ele tivesse morrido. Agora imagina um pai carregar na sua consciência esse peso para o resto da vida. Então a punição de Davi foi pesada, e não foi pela criança, foi por causa do pecado de Davi. Amém ou não amém? E o texto diz: olha, o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera à luz a Davi. Perceba uma coisa nesse versículo aqui, eu vou ler devagarzinho com você. Então, vai lá comigo lá no próximo, depois do 15, 16, 17, não, 16, 16, meu bem. Isso. Não, sou. É 2 Samuel 12, 16. Está certo. E o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. É o 15. Ah, porque está mais completo ali, a minha é diferente aqui. Então vamos lá, lê comigo aqui. Então Natan foi para a sua casa. E o que aconteceu? Vocês têm que me ajudar, vamos lá de novo, vamos lá. 1, 2, 3. E o Senhor feriu a criança, que é a mulher de quem? De Urias. A mulher não é de Davi, a mulher é de Urias. A referência é que a mulher de Urias dera a luz a Davi. A criança, aqui nesse contexto aqui, ela nasceu de um fruto de um pecado de Davi. O texto diz: e o Senhor feriu a criança, que é a mulher, não é a mulher de Davi. O Senhor está recordando Davi do pecado que aconteceu. Olha, a mulher Davi não é sua, a mulher é de Urias, o heteu. Não é sua essa mulher. Davi carrega na sua cabeça, nesse contexto aqui, a certeza que a mulher não era dele. E o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera a luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Versículo 16: buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele, e para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, o que aconteceu? Morreu a criança, e temia os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva. Lhe falávamos, porém, não dava ouvidos às nossas vozes. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá.
Versículo 19: viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, e pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, levantou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, e puseram-no diante dele, e ele comeu. Versículo 21: disseram-lhe os seus servos: que é isso que fizestes? Pela criança viva jejuastes e chorastes, porém depois que ela morreu, te levantastes e comestes pão. Olha o versículo 22, respondeu ele: vivendo ainda a criança, eu jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de quem? Da criança? Não, de mim, porque eu sou o autor do pecado, a culpa é minha. Quem sabe o Senhor se compadece de mim e continuará viva a criança. Versículo 23 diz o seguinte: porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Presta atenção nesse versículo aqui, após a interrogação: eu irei a ela. Esse ponto aqui traz para nós outra revelação, que de fato a criança não foi punida da parte de Deus, porque a criança foi salva. Porque Davi diz o seguinte: olha, essa criança não pode vir a mim, mas eu vou até ela, porque Davi tinha se arrependido. E na suposta morte de Davi, Davi iria para o céu. Então esse texto aqui traz uma confirmação que a punição não foi na criança. Está sendo claro isso? Mas sim em Davi. Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Agora presta atenção, é onde eu cheguei, onde eu queria chegar aqui mesmo. Foi até redundante, é onde eu queria chegar. Versículo 24 e 25, olha o que diz: então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela, e teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de... E o Senhor fez o que com Salomão? Agora vamos recapitular aqui, 2 pontos interessantes, cheguei onde eu queria chegar. Joga para mim lá por gentileza, 2 Samuel 12, versículo 13. Vamos ler o 13, o 14 e o 15, vamos lá, todo mundo junto, 1, 2, 3. Não morrerás. 14. Então Natã foi para a sua casa. O 15. E o Senhor... E a criança... Agora vai no 24 para mim. Versículo 24 do 12. Lê para nós. 1, 2, 3. Contraditório. Um Senhor rejeita e o outro Senhor... Eu estou perguntando a vocês, um Senhor rejeita e o outro Senhor? Tem um recado para nós aqui, algo específico aqui. Tem um detalhe aqui que, quando eu li esse negócio e entendi, esse negócio fez muito sentido na minha vida. Eu pude compreender algo. Perceba uma história para você ver. No versículo 13, o texto traz uma revelação que o Senhor ficou contrariado com Davi não foi o pecado, a situação do pecado, mas foi o motivo que o pecado de Davi fez para a parte com o Senhor. Porque o texto diz o seguinte, então disse Davi a Natã: eu pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, e não morrerás. Mas entretanto, porém, Davi, posto que com isso destes motivo a quê? Que blasfemassem contra o Senhor. A contrariedade do Senhor para com Davi foi a precedência que Davi deu de brecha para que o povo blasfemassem contra o Senhor. Já no outro versículo, você vê o Senhor amando Salomão. E aqui entra 2 paralelos importantes para você entender, presta atenção. É a mesma mulher? É o mesmo homem? Só que são situações, momentos e ações diferentes. Embora seja o mesmo homem,
a mesma mulher, são situações e contextos diferentes. Um nasce na prática de um adultério, o outro nasce na prática da ausência do esposo. Davi casa com ela, então o Senhor abençoe, o Senhor ama. O que eu aprendo com você? Duas coisas eu aprendo aqui nesse contexto aqui. Duas coisas eu aprendo com você nesse contexto. Olha, o Senhor, Ele perdoa pecados. Amém ou não amém? É a primeira coisa que eu aprendo com você. Deus é um Deus que perdoa pecados. Quem tinha o direito de julgar Davi, acabar com a vida de Davi, era quem? Deus. E Deus escolheu perdoar Davi. E o Senhor, ainda na palavra dele, traz para nós o entendimento que Davi é o homem segundo quem, queridos? Você está doido? Davi é o homem segundo o coração de Deus. E aqui começa uma temática interessante para nós aqui nessa noite. Fala assim: eu sou o Deus que perdoa pecados. Duas pessoas, dois contextos diferentes, um fruto de um pecado e outro fruto de algo certo. Aprendo com você outra coisa também. O Senhor não mandou Davi rejeitar a mulher e largar ela. Não tem isso no texto. Não tem isso no texto. Teólogos já tentaram discutir isso, não achou nenhum argumento, nenhum precedente, porque o Senhor não fala assim no texto: olha, Davi, já que você errou agora, você pega essa mulher e termina com ela e toca a vida sua para lá. No contexto de pecado, quando Davi se arrepende, o Senhor perdoa. No contexto quando não tem mais o marido, Davi casa com ela, o Senhor ama o filho e ama o fruto do ventre dos dois, da relação dos dois. Repara uma coisa para você ver. Eu aprendo com você aqui 4 pontinhos. Não existe, fala assim comigo, não existe imputação perpétua quando existe arrependimento. Deus não ficou julgando Davi eternamente por causa do pecado. É a mesma pessoa, são 2 filhos, e o Senhor não ficou julgando Davi pelo mesmo pecado. O Senhor perdoou Davi. Tanto que o texto diz que o outro filho que nasce, o Senhor o amou. E aí tem uma revelação no versículo 25. Olha a diferença que Davi faz no versículo 25. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Outro ponto que eu aprendo com você: se Deus, que é o que tem poder para julgar Davi, para punir Davi, acabar com Davi, escolheu perdoar Davi e o abençoar, por que que eu e você se coloca na posição de juiz diante das coisas? Por que que eu e você se encaixa no enquadrante de juiz? Porque, irmãos, vamos ser sinceros aqui. Se fosse eu e você na condição de julgar Davi, sabe o que a gente tem pedido para Davi? Morte. A gente tinha pedido morte para Davi, porque o nosso julgamento, a nossa forma de olhar as coisas não é da forma de Deus. Deus, tendo poder para acabar com tudo, fez o que com Davi? Eu te perdoo. Mas se talvez fosse eu na situação, vendo o contexto, teria inflamado meu coração e teria levado o pessoal e matado Davi. Pergunto para você: se Deus, sendo o juiz da terra, escolhe perdoar os seus, por que que eu e você quer ser juiz dos outros, senhor? Por que nós queremos colocar na condição de juiz? Por qual motivo? Para quê? Se o próprio Deus, que tinha poder para julgar Davi, não escolheu fazer isso, perdoou Davi. Outra coisa que eu aprendo com você: por que nós ficamos punindo eternamente alguém que errou uma vez, como se o pecado que ela cometeu fosse prefixo de sua identidade? Por que que eu e você faz isso? Por que que eu e você fica punindo alguém errou, vacilou? Não, agora tornou identidade o erro dela. Não, agora está perpétuo. É igual tinta, não sai mais. Não, só. Não, mano. E repara uma coisa para você ver. Se você olhar no texto aqui, você percebe que não demorou muito tempo. Não demorou muito tempo de um nascimento de um filho para o outro. Porque foi diante desse intervalo que Davi consolou-a e teve Salomão. Não foi um trem assim, passou 10 anos depois, Davi, não. Fala assim comigo: nós servimos a um Deus de segunda chance.
Meu querido, eu falo com você hoje no altar que nós servimos um Deus de segunda chance, de terceira chance, de quarta chance. Você erra, você erra, você erra, e esse Deus estende a mão para você e te perdoa, porque o nosso Deus é um Deus de segunda chance. Talvez eu e você como irmão, não é irmão de segunda chance, mas o Deus a qual essa casa serve é um Deus de segunda chance. Você pode errar, mas se você arrepender de todo o seu coração, a misericórdia, a graça e o sangue de Jesus, Ele te encobre e te liberta desse pecado. Nós servimos a um Deus de segunda chance. Nós servimos a um Deus de segunda chance. E olha, Deus tinha tudo para poder punir Davi, acabar com Davi. Deus tinha tudo para acabar com Davi. E tem situações menores que acontecem no nosso meio, que se cair na nossa mão, agora miserável, estava te esperando, papai. Deus é um Deus de segunda chance. Fala assim comigo: eu sirvo. Pode ser mais forte: eu sirvo a um Deus que perdoa pecados. O nosso Deus é um Deus que perdoa e continuará perdoando pecados. Nós servimos a um Deus que perdoa pecados. Ele diz que o pecado ele joga no mar do esquecimento e dele não se lembra mais. Nós servimos a um Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro, Ele é o verdadeiro Cordeiro, aquele que tira todo o pecado do mundo. É esse Deus que você serve. A terceira coisa: servimos a um Deus que ama, não porque eu e você acertamos ou erramos, mas porque esse Deus escolheu nos amar apesar das nossas fraquezas e das nossas falhas. Deus não te ama, meu querido, porque você é certo, porque você é errado. Ele te ama porque Ele escolheu te amar. Porque se dependesse de você o agradar, você não conseguiria, porque você é pecador. Deus, Ele te ama porque Ele escolheu te amar. Gente, vocês dão glória a Deus para não ficar empolgado aqui, ué, ficar pentecostal, ué. Eu aprendo isso com você aqui nessa noite, sabe? Eu aprendo com vocês nessa noite. São duas situações, o mesmo casal. O Senhor rejeita por causa da atitude, por causa do momento, por causa da forma. Depois do contexto, o Senhor abençoa, o Senhor ama. Tudo isso porque Davi se arrependeu. E eu quero ler com você alguns textos, e conforme você for entendendo que esse texto é para você, se encaixa com você, você vai dando glória a Deus aí, amém ou não amém? Miqueias no capítulo 7, eu vou até andar aqui na igreja, hoje eu dou mais penteca. Miqueias capítulo 7, versículo 18, 19 diz o seguinte, só me escuta, não precisa ler não. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Isaías 43, versículo 5 diz o seguinte: o próprio Deus diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, eu não me lembro mais. Salmos de número 86, versículo 5, tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos os que te invocam. 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Efésios capítulo 1, versículo 7, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, pois Ele mesmo, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Isaías 55, versículo 7, quem? O ímpio, abandonaste o seu caminho, e quem o homem mau, os seus pensamentos, volte-se para o Senhor,
que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. E eu quero que você fique de pé para a gente ler esse texto aqui. Vocês estão muito frios ainda. Esse aqui, vocês têm que dar um glória a Deus aqui, bem animado. Eu vou ler, e eu quero que você, compreendendo esse texto, você comece a se animar aí no seu canto onde você está. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra. O Deus que perdoa pecados é o Deus que você serve. O Deus que perdoa pecados, Ele está nesse lugar. O Deus que livra você da situação quando você se arrepende, Ele se faz, na verdade, presente aqui hoje. Sabe, querido, eu quero que você pegue essa palavra e guarde no seu coração. Tem um texto aqui, vê se eu acho ele aqui, que diz o seguinte, olha. Quer ver? Eu acho que eu anotei ele aqui. Romanos capítulo 12, versículo 19 diz o seguinte, olha: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O juízo, o poder, não está na sua mão não, Alexandre. Felizmente, cara, não está na minha mão, não está na sua mão, não está na sua mão. O juízo, o poder de fazer as coisas, não está na nossa mão, senhor. Está na mão de Deus, gente. Glória a Deus, amém? Nós vivemos um tempo da graça. Nós vivemos um tempo do perdão, do arrependimento. E talvez você e eu consiga manter uma vida regrada em não erros. Mas e o filho do seu filho? E suas meninas? Aí você fica pedindo justiça, pedindo juízo sobre os outros, mas esquecendo que você é pecador e vai errar. É questão de tempo, Ana, para você errar. É questão de tempo, Elmo, para você errar, e para mim errar, Sara, para você errar, Lorena. Aí eu fico clamando juízo sobre os outros, esquecendo que amanhã eu vou errar, e eu tenho que contar com a misericórdia dos outros também. Ô meu querido, nós estamos no tempo da graça, amém ou não amém? Amém, amém ou não amém? Ou, libera o seu coração, senhor. Abre mão disso, moço. Nós somos chamados para ser um povo diferente. Aí fica retendo ira no coração, tristeza no coração. Nós vemos uma situação aqui em que o Senhor podia punir Davi, matar Davi, acabar com Davi, acabar com o reinado de Davi, acabar com tudo. Não acabou não. Quando Davi se arrepende, ele encontra a misericórdia da parte de Deus. Você tem que beliscar algo aí legal, beliscar algo aí. Isso. Sabe o que eu e você precisamos nessa noite? O que nós precisamos? Fazer o que a Bíblia diz, sabe? Sermos mais parecidos com o Senhor. Amém ou não amém? Coloca a mão sobre o seu coração. Eu quero que você, com muita fé e muita ousadia, comece a dizer assim: Senhor, tira do meu coração todo o poder de juízo. Eu não quero ser juiz sobre a vida de ninguém, porque eu não quero que ninguém fique também sendo juiz sobre mim. Eu quero que o Senhor e a sua misericórdia me alcance. Ô Jesus, tira de mim, Senhor, esse entendimento, essa ideia que eu sou alguém imperfeito, que sou certo, que eu acerto, e quando os outros erram eu quero punir e matar. Olha, Senhor, eu vejo num contexto aqui em que Davi errou, e errou feio, errou com morte. Mas no momento que Davi se arrepende, o Senhor se mostra como um Deus compassivo e um Deus que perdoa. Espírito Santo de Deus, eu peço agora para que o Senhor coloque no meu coração o mesmo amor que o Senhor teve para com Davi. Não permita que meu coração seja um coração duro. Não permita que meu coração seja um coração vingativo, um coração mau. A minha essência, ela precisa ser parecida com o Senhor. Um Deus que perdoa pecados, um Deus que escolhe libertar o cativo. Espírito Santo de Deus, nessa noite eu peço para que a direção do Senhor encontre espaço no meu coração e faça morada. Toda vez, Pai, que uma situação em que eu preciso exercer uma justiça, um juízo, que o Senhor
me dê direção e coloque as palavras, a maneira correta, assim como o Senhor colocou na mão e na boca de Natã para repreender Davi. Olha, Senhor, o Senhor é um Deus que perdoa pecados. Eu não quero ser um filho diferente do Senhor. Eu quero ser um filho parecido com o Senhor. Eu quero ser uma pessoa que não pratica a maldade com o próximo, mesmo tendo poder. Porque a tua palavra diz o seguinte, Senhor: se pedirem para mim andar 1 milha, 1000 milhas, o Senhor manda dizer para andar outra mais. Se me der um tapa na face, o Senhor diz na tua palavra eu oferecer outra face. Então Jesus me ensina a não ser um lutador, sabe, Senhor, uma pessoa mal. Me ensina a ser parecido com o Senhor, ter um coração mais voltado, mais quebrantado, mais arrependido diante do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajuda nas nossas fraquezas. A gente acha, a gente pensa, a gente imagina que a nossa justiça é justa, mas a tua palavra diz que a nossa justiça diante do Senhor é como um trapo de imundícia. Então, Senhor, quem sou eu para tentar achar alguma coisa? Quem sou eu para tentar fazer justiça com as minhas próprias mãos? Espírito Santo de Deus, me ajuda, me orienta em nome de Jesus. Quem sabe você, querido, ouvindo essa palavra aqui hoje, se encontra numa situação parecida com a de Davi. Talvez não no mesmo grau, no mesmo gênero, mas você pecou. Eu quero falar com você algo que a palavra diz para nós aqui. Toda vez que eu e você, nós pecamos e nós arrependemos dos nossos pecados, nós encontramos graça diante do Senhor. Toda vez que eu e você erra, peca, faz algo ruim e nós nos arrependemos de todo o coração, o Senhor, Ele é longânimo e Ele é perdoador. Então quem sabe você está aqui nessa noite, eu não sei o que passa no seu coração, eu não sei quais foram as suas atitudes fora desse ambiente, não sei, quem sabe é o Espírito Santo, e Ele está te incomodando agora, trazendo para você as situações que aconteceu. Deixa eu falar com você. Nessa noite aqui, surgiu para você uma nova oportunidade, assim como Davi teve diante do profeta Natã, de se arrepender. Quem sabe você nessa noite está precisando de uma oportunidade, assim como Davi teve, porque o Senhor podia ter punido Davi com morte antes mesmo de Natã aparecer, mas o Senhor não fez isso com Davi, não. O Senhor ofereceu uma segunda chance, enviando o profeta Natã, trazendo a conscientização do pecado para Davi. E aí Davi aproveitou essa situação, se arrependeu, e o Senhor mudou toda a história de Davi. Quem sabe você está aqui hoje precisando, e nasceu para você hoje, nesse domingo, uma oportunidade de se arrepender do seu pecado. Eu quero fazer um convite para você, ouvindo essa palavra, sendo direcionado não pelo pastor Ravani, mas pelo Espírito Santo. Você que está nesse lugar e quer firmar um compromisso com Jesus, dizendo: Jesus, olha, eu arrependo dos meus pecados, eu arrependo do que aconteceu, eu arrependo das minhas práticas, eu quero começar algo novo com o Senhor, eu quero ser resgatado, eu quero ser lavado, remido dos meus pecados. Surgiu para você uma nova oportunidade. Existe alguém nessa noite que, assim como Davi, quer arrepender e quer começar um novo processo de caminhar com Deus? Levante sua mão, que eu quero apenas orar por você. Não vai acontecer nada demais, nós não vamos te empurrar, não vamos te dar rasteira, nós vamos apenas orar por você, e a oração já é suficiente para que algo no céu aconteça nessa noite, em nome de Jesus. Existe alguém nessa noite que quer firmar um compromisso com Jesus, ou que talvez é crente, mas em algum momento cometeu o pecado, porque Davi também era crente, servia a Deus, era homem de Deus, era rei, mas errou, mas se arrependeu, e o Senhor perdoou. Existe alguém nesse lugar que quer? Levante sua mão, não sinta vergonha, e nós vamos apenas orar por você. Eu sei que tem alguém aqui ainda, e não estou falando isso para poder causar impacto no seu coração. Existe alguém nessa noite que o Espírito Santo está incomodando para fazer isso. Quem é você? Deixa eu falar com você uma coisa.
você precisa dar ouvido à voz do Espírito Santo. Talvez hoje seja a sua última oportunidade. Talvez hoje seja a sua última escolha para poder se arrepender do pecado que você cometeu. Existe alguém nessa noite que, ouvindo essa mensagem, querendo fazer assim como Davi, levante sua mão, que nós vamos apenas orar por você. Se não existir, isso é bom, sinal que todo mundo é salvo. Mas eu sei que tem alguém. Louva aí, puxa uma adoração aí. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga Jesus. Jesus, diga: eis-me aqui, eis-me aqui. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos És tudo que eu preciso pra viver. eu me lanço Aos teus braços, Onde encontro onde encontro meu refúgio. eu me rendo aos teus pés. és És tudo. tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, Onde encontro meu refúgio. o mais alto que você puder, declare: Jesus, eis-me aqui. Jesus, Jesus, Eis-me aqui. eis-me aqui. Eu sou o Deus que perdoa pecados. Eu sou o Deus que perdoa pecados. Eu sou o Deus que perdoa pecados. Os seus pecados, eu não me lembro mais deles. Eu sou o Deus que perdoa pecados. Meu querido, nós servimos a um Deus que perdoa pecados. Se você entender da maneira que eu estou entendendo isso, fico feliz demais. Existe alguém nessa noite que quer arrepender dos seus pecados, que quer ter um novo encontro com Jesus? Tomara que o Espírito Santo te incomode, a ponto de você perder até a noite de sono.
O Deus que perdoa pecados está nesse lugar. O Deus que perdoa pecados, Ele se encontra nesse lugar. Pode vir aqui na frente. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, que desespera por tua glória, Senhor. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, que desespera por tua glória, Senhor. Escuta aí, Mariana, olha o que diz a palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, viu? E justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E Isaías 43, versículo 5 diz o seguinte, olha: o próprio Deus diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, e por amor de mim e dos teus pecados eu não me lembro mais. Coloca a mão sobre o seu coração, dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu tomei uma atitude nessa noite, assim como Davi, de arrepender dos meus pecados. Me ajuda nas minhas fraquezas. Ressignifica em mim a verdadeira aliança que eu tenho com o Senhor. Não permita que os meus pecados façam divisão entre mim e entre o Senhor. Nessa noite, Pai, eu renovo com o Senhor uma aliança que eu tenho contigo. Te peço perdão por todos os pecados, e eu sei que o Senhor é um Deus que perdoa pecados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, algo que eu e você precisa fazer é dar ouvido à voz do Senhor. Não é o tempo de crente que te faz ser salvo. O que te faz ser salvo é a aliança que você tem com Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Eu quero ler com você um texto, e como sinal de receber, eu quero que você estenda as suas mãos assim. Antes eu quero profetizar algo sobre você. Você vai ser uma pessoa, um homem, uma mulher usada da parte de Deus. Você vai ser um homem abençoado, uma mulher abençoada. A sua boca não será boca de juízo, mas boca de bênção na vida das pessoas. Aonde você tocar, aonde você chegar, as pessoas vão perceber Deus nas suas ações. Aonde você chegar, a presença do Senhor vai ser com você. E eu quero ler com você um texto profetizando sobre a sua vida, que diz o seguinte: olha, quando te deitares, você não temerás. Deitar-te-ás, e o teu sono, ele vai ser suave. Olha, não temas pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor, Ele será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos por qualquer tipo de embaraço. Que a graça de Deus e as duas consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a tua vida. Lembre, você serve a um Deus que perdoa pecados. Beijo no coração, boa semana e graça e paz.